Você conhece a história de São Domingos González? Ele era um padre católico espanhol dotado de uma profunda inteligência que era capaz de influenciar a todos que o ouviam. Ele tinha o dom da fala e do convencimento. Porém, tinha um caráter duvidoso, não tinha medo de mentir e era capaz de convencer as pessoas de qualquer coisa que o favorecesse. E foi assim que ele conseguiu crescer na sua carreira sacerdotal, atingindo as posições mais elevadas dentro da sua igreja. Ele conquistava os seus colegas com o poder de sua palavra persuasiva e era esperto o suficiente para enganar o povo, aparentando uma humildade e uma bondade que, dentro de si mesmo, ele sabia que não existiam. Na verdade, só ele sabia que a sua vida íntima era cheia de deslizes, egoísmo, orgulho, além de pequenas e grandes maldades. Mas sempre apresentando-se como um bom moço, lá pelos fins do século XV, ele foi nomeado Inquisidor-Geral de Aragão, um reino da Espanha, tamanha confiança que todos lhe davam. Ele passou a ter em suas mãos o poder e a autoridade para julgar as pessoas através da Inquisição e condenar à fogueira todos aqueles que entendia estarem praticando heresias ou ações contrárias aos interesses ou dogmas da igreja. E por isso era detemido e respeitado. Dentro de seu honroso cargo de mandar matar em nome de Deus e da igreja, ele subjugou muitas pessoas, destruiu famílias, cometeu grandes iniquidades, mas sempre como um lobo em pele de cordeiro, justificando suas ações como o correto a ser feito em nome do bem maior. Suas decisões acabaram condenando jovens mulheres que eram dadas como bruxas, esposas acusadas de infidelidade, homens que discordavam da igreja e também grupos praticantes de outras doutrinas religiosas, dentre as quais uma comunidade de judeus. E aos poucos, ele foi acumulando tanto ódio contra ele, que lá pelo ano de 1485, um grupo de israelitas invadiu a Catedral de Saragossa no meio de uma missa, assassinando o padre. Ele viu então tudo escurecer e acordou depois de um tempo no além-túmulo. Olhou para o seu corpo e ele ainda podia ver as feridas das facadas que havia levado. Ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E tudo o que ele queria era conseguir voltar até os seus colegas do tribunal da igreja para exigir a morte na fogueira daqueles criminosos. Mas o que ele começou a presenciar ao seu redor lhe surpreendeu. Era muito diferente de qualquer coisa que jamais pudesse ter imaginado na vida. De repente, ele via, como que do alto, os seus amigos eclesiásticos em reuniões, junto com muitos beatos e fiéis da igreja, se unindo para transformar a imagem dele em um grande mártir, que teria dado a vida para proteger a igreja e honrar a Deus. Mas teria sido injustamente morto por um bando de fanáticos. Seus colegas pleitearam então junto ao Papa um lugar de destaque para ele dentro da igreja, para honrar a memória de Domingos González. Uma estátua foi então esculpida, colocada em um dos cantos da igreja, e quase que de imediato, muitos fiéis começaram a cultuá-lo como um verdadeiro santo. Do lado de cá, da matéria, ele era beatificado e homenageado. Já do lado de lá, no plano espiritual, a jornada dolorosa de Domingos apenas começava. Ele se encontrava no plano invisível como um mendigo, com as roupas rotas e sujas. Tinha fome constante e não encontrava alimento. Estava com o corpo cheio das feridas que lhe causaram, que sangravam ainda e doíam incessantemente. Mas muito pior do que tudo isso foi a lição que a espiritualidade lhe tinha reservado. Ele percebeu que a sua alma orgulhosa era obrigada a comparecer, embora invisível aos olhos dos humanos,
a todas as cerimônias religiosas que aconteciam na terra em sua homenagem. Cada prece, cada oração, cada celebração, cada festividade que faziam em seu beatificado nome, lá estava o Espírito dele ouvindo as dores das pessoas e o quanto elas acreditavam que ele era mesmo um santo, um homem bom. Domingos Gonzalez era então assombrado com as acusações de sua própria consciência, que sabia muito bem, em seu íntimo, não merecer nada daquilo. A quantidade de fiéis aumentava a cada dia naquela cidade. Aumentava o comércio local e a quantidade de donativos para a igreja. Até que o Papa resolveu canonizá-lo, transformando-o no mais novo santo da Igreja Católica. E a alma de Domingos lá estava novamente, assistindo de camarote todas as solenidades da sua própria canonização. Ele se sentia o mais infeliz dos seres. As pompas do acontecimento da santificação eram como espadas que lhe atravessassem o coração vencido e sofredor. Os cantos, em louvor da glorificação dos fiéis, doíam-lhe os ouvidos e pareciam repletos de sombras e amarguras. Desde que ele virou santo, ainda mais pessoas e peregrinos visitavam a cidade, fazendo suas preces, seus pedidos, suas oferendas. E a sua alma desventurada, que continuava magnetizada àquela situação, permanecia obrigada a acompanhar as centenas de apelos dirigidos a ele, um mais absurdo e extravagante do que o outro. Se um criminoso desejava fugir da justiça no mundo, rezava para Domingos que o livrasse. Mães desajustadas, que não se preocuparam com a educação dos filhos quando pequenos, lhe rogavam de joelhos a correção tardia desses filhos transviados em maus caminhos. Muitos malandros, querendo fechar lucrativas negociatas, lhe faziam promessas. Moças solteiras lhe imploravam amor e aliança do noivo rebelde. Mesmo os sacerdotes pediam-lhe a concessão de poder e glória. E, finalmente, milhares de pessoas sofredoras do povo, sem consciência sobre as próprias vidas, suplicavam-lhe o livramento de suas infinitas angústias e provações na vida. Durante mais de um século, Domingos permaneceu como que chumbado ao mundo, ouvindo a todos, perambulando pelas casas dos devotos, pelos cantos das igrejas, pelos círculos de negócios, pelos covis dos bandidos, testemunhando as reuniões eclesiásticas marcadas para criar festas e eventos com o intuito de arrecadar dinheiro em nome do santo. Seu aspecto perispiritual fazia pena a quem o visse. Foi só então, após muito sofrimento e angústia, que o seu coração conseguiu dirigir a Jesus a súplica mais fervorosa de sua vida espiritual. Ele implorou a Cristo que o permitisse reencarnar na terra, para que, nascendo outra vez no corpo de um bebê, ele deixasse de ser Domingos Gonzalez, o santo, para que voltasse a ser um anônimo, parasse de receber homenagens eternas como um santo que nunca foi. Ele desejava ardentemente esconder todos os seus erros e toda aquela situação em uma nova oportunidade de vida. Suas lágrimas eram amargas e comovedoras, mas verdadeiras. E o Senhor, como sempre, não lhe faltou com a bondade infinita. Um grupo de bondosos irmãos espirituais trabalharam o planejamento de sua reencarnação e ofereceram ao pobre espírito do santo sofredor uma nova chance. Mas dessa vez, ele nasceria como escravo no Brasil. Domingos Gonzalez ficou radiante, chorou de alegria, de agradecimento a Jesus. Em pouco tempo, nascia em Pernambuco, filho de escravos presos, tomando a vestimenta corpórea escura daqueles cativos, sentindo-se grato e confortado, cheio de alegria, esperança e reconhecimento. Até hoje,
sua alma continua trabalhando e se esforçando por sua redenção espiritual. Em suas novas encarnações, ele guarda instintivamente dentro de si o mais terrível receio de voltar às esferas invisíveis com o título de santidade. Hoje, ele foge de qualquer reconhecimento e busca viver a vida com humildade no coração e simplicidade em tudo o que faz. Essa bela história nos foi trazida pelo espírito Humberto de Campos na psicografia de Chico Xavier. Se você gostou, busque por muitas outras fantásticas histórias aqui no canal Despertando Pessoas. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço, muita luz e até já!